Doutor Fernando, a palavra agora é com você. Tá Muito bom. bem-vindo ao IPOG mais uma vez. Então tá bom. Então, muito grato. Estou contente de estar aqui também, sala cheia. E assim, estou bem contente porque também tem uma questão que é afetiva, antes de qualquer outra coisa. Eu tenho uma relação muito boa com o IPOG, através do coordenador, que foi a pessoa que me convidou, o coordenador desse curso, que é o professor Edson Teixeira. Só não está conosco porque ele está em atendimento profissional. Eu leciono no IPOG desde maio de 2018 e todo esse currículo que ela leu, essa história toda, na verdade, assim, eu comecei a trabalhar na maternidade, né? Assim, para já ter feito tudo isso. Mas, assim, eu já tenho alguns anos de caminhada, trabalhei como executivo de empresa e trabalho como consultor há muitos anos e tive essa oportunidade de experiência internacional, tenho também, ainda continuo tendo, muito em função assim, uma disposição que eu percebi que eu tinha, depois eu fui descobrindo, e que de uma certa maneira está relacionado ao tema que a gente vai tratar aqui. Não existe uma fórmula, sabe? As pessoas às vezes procuram gente que tem cabelo branco, fala assim, mas aí como é que é, como é que faz, como é que não faz? Faz fazendo, né? A gente descobre porque cada pessoa é única. Nós não temos cópia, não tem clone. Então, por mais que a gente tenha, logicamente, similaridades como seres humanos, como pessoas, como profissionais, mas cada um de nós é absolutamente único, né? Na maneira de ser, na maneira de fazer as coisas. Mas tem algumas coisas que a gente pode desenvolver, e foi essa percepção que eu tive ao longo do tempo. Tem uma pessoa que está aqui na sala, que está olhando para mim, eu estou assim, muito feliz de tê-la aqui, fiquei até emocionado de ver, que é a Keiko Tsukamauro, que é uma pessoa muito querida na minha vida. Nós trabalhamos juntos há muitos anos atrás em consultoria, quando eu comecei a trabalhar em consultoria, e a Keikinho entrou aqui para me ver também, eu estou bem feliz com isso. Porque tem pessoas que são da nossa caminhada e que a gente percebe que ficam na vida profissional, trabalham, é legal, mas marca passo, né? Porque a pessoa não percebe a oportunidade de criar para si uma condição melhor. E é disso que nós vamos tratar aqui. Porque nós estamos falando de competências essenciais para ser um líder de alta performance. Nossa, muito bacana, soa lindo, né? Mas do que nós estamos falando? Será que é uma coisa tão complicada? Eu aposto o seguinte, talvez tenha pessoas aqui que sejam bastante jovens, né? Ainda, por exemplo, abaixo de 30 anos, entre 25 e 30 anos, talvez até menos, né? Outras pessoas são mais seniors, né? Já têm mais idade, estão mais clássicas. Eu já estou mais clássico, né? Mas, assim, por mais jovem que uma pessoa seja, ninguém aqui é bobinho, ninguém aqui é criança. Todo mundo tem uma experiência já de vida, já ralou algumas coisas, já tem algumas cicatrizes, tem alguma história para contar. E muitas vezes o que acontece é que a pessoa esquece os recursos que ela tem. Ela esquece o que ela sabe, né? Muito em função de uma coisa chamada o entorno, que está acontecendo em volta, né? Vale a pena a gente pensar o seguinte, os navios flutuam, né? Grandes navios flutuam, com todo aquele peso, aquelas toneladas todas que eles têm, a água toda que está em volta deles não os afeta. O que afeta é a quantidade de água que eventualmente entra dentro do navio. Então, assim, quando a gente não presta atenção no que está acontecendo no entorno, talvez o entorno ponha nosso barco a pique, né? Faça o barco afundar. Então, é muito importante ter uma noção de não se perder de vista no radar, né? Mesmo que você não tenha um cargo de liderança, você é um líder. Todos são líderes. Você é líder, mas eu faço só uma tarefa. Você é líder dessa tarefa. Mas eu trabalho isolado numa sala lá no canto. Não, eu estou em home office para o resto da vida. Ok, mas você é líder das suas relações. Você é líder da sua responsabilidade. Você é líder da sua vida, pessoal, né? Quem definiu que o João Brito tinha que usar essa armação de óculos? Ele. Alguém pode até ter opinado, pode ter falado. Quem falou que a Merenciana tinha que ficar com o cabelo desse jeito? Ela escolheu, né? Por mais simples que isso possa parecer, a gente às vezes abre mão. E vamos pensar uma coisa. Afinal das contas, o que define a liderança? O que define a liderança é principalmente a conjugação de alguns verbos. O principal deles talvez seja influenciar.
Influenciar é a principal característica da liderança e todos nós temos um grau de influência. Por isso que eu estou dizendo que todos são líderes. Se você pensar nas suas relações, na sua família, no seu grupo de amigos, se você pertence a um grupo social, um grupo religioso, você tem uma influência e as pessoas têm uma influência sobre você, né? Então, fazer esse exercício da liderança de uma forma mais consciente é muito importante. Por quê? Porque você não abre mão da possibilidade, hoje em dia se fala muito de criar um impacto, né? Lindo, eu quero criar impacto, né? Outro dia um jovem falou isso para mim, não, mas eu acho que eu vou sair da empresa, porque nessa empresa eu não estou criando um impacto. Eu falei, você já está criando impacto, né? Não fazendo o que você deveria fazer, você está criando impacto. É negativo, mas é um impacto, né? Então, assim, qual é a natureza do impacto que você quer criar? Qual é a qualidade do impacto que você já está criando? Né? Então, ter um pouco mais de consciência a respeito disso. Todos nós estamos impactando uns aos outros, né? Nós estamos sendo impactados pelos outros. Então, quando eu estou falando de competências essenciais, né, a gente está falando de alguns recursos que levam em conta, por exemplo, hoje em dia, estamos vivendo cada vez mais num mundo que deixa muito claro o quanto a gente não tem certeza das coisas, o quanto existe de imprevisto acontecendo a cada minuto, né? Nós passamos por um período muito difícil, muito doloroso, em que nos vimos todos dentro da mesma condição, mas cada um vivendo de um jeito e passando por isso de um jeito. Isso levou a um esgotamento, a um cansaço, exigiu de nós muita adaptação, né? Muito jogo de cintura, né? Muita resiliência, adaptações no sentido de começar a trabalhar com tecnologias, por exemplo, que a gente não trabalhava, abrir mão do contato pessoal, né? Ficar isolado, fora todas as questões relacionadas à nossa segurança e à nossa vida. As nossas vidas estiveram em risco. Algumas pessoas passaram, outras estão aqui, né? E viram, passaram por perdas. Tudo isso nos trouxe para um momento de muito esgotamento, de muito cansaço, né? Hoje em dia, o tema que é talvez a maior preocupação mundialmente falando é saúde mental, né? Porque os reflexos na saúde mental e física, né? Quando as pessoas às vezes entram num sofrimento mental, emocional, isso começa a abalar o físico. Então, é muito comum hoje a gente ter pessoas que estão precisando, né, se valer de recursos que são válidos, né, graças a Deus, porque tem recursos, vamos usar, de psicólogos, de psiquiatras, de medicações, né, pessoas que estão em afastamento, pessoas que estão com crise de ansiedade, com depressão, com gastrite, com fibromialgia e uma série de outras coisas que são decorrência desse esgotamento que a gente está vivendo. Fechar o microfone para tossir é bom, né? Imagina tossir no ouvido de vocês, né? Engasguei aqui, vamos lá. Então, assim, nós estamos falando de uma situação em que todos nós temos alguém nos liderando no trabalho. Nós nos reportamos a alguém, né? E aí fala, bom, mas o CEO da empresa, o presidente da empresa, se reporta aos acionistas ou ao próprio mercado, né? Todos nós temos um líder. Alguns têm chefe, outros têm um gerente ou uma diretora, mas todos nós temos lideranças. Então, para a liderança, o grande desafio, a grande demanda hoje em dia é como é que eu lido com tudo isso que está acontecendo e mais eu mesmo. Porque os líderes, né, as pessoas que estão no lugar, que têm um cargo de uma responsabilidade de fazer gestão de pessoas, liderança de pessoas, para atingir resultados, também são pessoas. Também passaram por esgotamento, também podem ter situações pessoais, né? Então, assim, como é que eu lido comigo, como é que eu lido com o outro, né? E aí eu paro para fazer uma pergunta que é, existe o outro? Quem que é o outro? Então, por exemplo, eu olho daqui e eu olho a Larissa Rodrigues ali, né? Toda prestando atenção e tal. Eu falo, a Larissa é o outro, né? Ela é outra pessoa, não sou eu. Mas ela olha de lá e fala, o professor é outro, não sou eu. Quando eu falo de mim, eu falo eu. Quando a Keiko fala dela, ela fala eu também. Mas o eu que ela fala não sou eu. Eu sou eu. Eu não sou a Keiko. Então, essa história do eu e do outro, na verdade, nós somos muito similares. Hoje se fala muito na importância da empatia, né? A capacidade de conhecer e perceber a situação de uma outra pessoa e se deixar afetar por aquilo. Perceber que, puxa, se fosse comigo,
né? Ou eu já passei por isso, eu sei como é, né? Eu posso dar uma mão, a situação não é minha, mas eu posso dar uma mão, eu posso apoiar, eu posso respeitar, né? Eu posso construir alguma coisa junto. Se eu me coloco nessa situação de eu sou similar ao outro, né? Eu sou semelhante ao outro, fica muito mais fácil, né? O grande desafio existe uma pressão profissional por resultado. Existe uma pressão enorme por prazo. Tudo é urgente, tudo é importante, tudo é para ontem, né? E muitas pessoas se acostumaram a falar determinados comandos ou a receber determinados comandos e aceitar. Tipo, te vira, tem que dar. Ou faz parte. Vamos aí, né? Vamos que vamos. Mas espera aí. Espera um pouquinho, né? Eu posso? Eu tenho as condições? Eu estou recebendo apoio? Quem está falando isso para mim, por exemplo, está me apoiando, está me acompanhando, me dá recursos? Então, essa visão crítica de aonde eu estou e como eu estou onde eu estou, e nas relações, é um fundamento básico para a gente entender que, bom, eu tenho que encontrar alternativas, né, para viver nesse meio. E aí, muitas vezes, agora a liderança está se dando conta de que é preciso ter um nível de flexibilização. Por quê? Porque as relações de emprego, as relações de trabalho estão mudando drasticamente. Muitas pessoas, durante a pandemia, descobriram que elas podem viver fora do mundo corporativo, que elas podem viver num outro tipo de esquema. Mundialmente, e inclusive aqui no Brasil, existe uma onda muito grande de demissões voluntárias. Pessoas que falam, não quero mais essa vida para mim, eu vou fazer outra coisa, né? Fora que as gerações mais jovens, né, mais recentes, também não têm esse apego, né? Nem por estar numa empresa e ficar na empresa se não houver um significado e um propósito com o qual essas pessoas se identifiquem, e nem aquela ânsia que gerações como a minha, né, tinham de eu preciso ter, eu preciso comprar, eu preciso ser dono, eu preciso ter um financiamento de um apartamento. Eu não quero financiamento de apartamento. Vou ficar 30 anos preso nisso? Eu não. Vou pagar aluguel. Ah, meu filho, mas você está jogando dinheiro fora. Mas eu tenho liberdade, né? Então, hoje, os valores, as ambições são outros. E as empresas estão se defrontando com pessoas que, por exemplo, ficaram em home office durante 1 ano, 2, e agora tem que voltar para o escritório. Não quero voltar para o escritório. Quero voltar para o escritório 2 dias da semana. E olhe lá, né? Então, por exemplo, empresas como o Google está dando para as pessoas 3 dias no escritório e 2 em casa. Porém, o Google está dando para as pessoas 10 dias no ano que as pessoas podem trabalhar de onde elas bem entenderem. A Microsoft, por exemplo, ela está dando, além das férias normais, 10 dias a mais de férias para as pessoas. Então, você começa a ver, há uma necessidade, eu queria pedir para alguém fechar o microfone, tem alguém com o microfone aberto aí. Existe uma necessidade de compreender a situação de cada um e, às vezes, negociar caso a caso, né? Se a gente não tem um espaço para fazer isso, ou a gente não consegue liderar a nós mesmos para fazer isso, como é que fica? Então, quais são competências que a gente deveria buscar ou fortalecer, se já temos, melhorar, né? Ou adquirir, desenvolver? Então, assim, acho que para uma pessoa ter liderança, a primeira coisa bom, se eu estou dentro de uma organização, eu preciso entender como é essa organização. Qual é, afinal das contas, o nosso negócio, qual é o meu papel, né? Não existe tarefa pequena numa empresa, não existe lugar, cargo pequeno numa empresa. Uma pessoa que não faça a sua parte do trabalho prejudica o resultado todo. Não tem tarefa menor. Não tem pessoas que possam ser dispensáveis. Vocês já devem ter ouvido alguma vez na vida que ninguém é insubstituível, né? Não, ninguém é insubstituível. Eu diria o contrário, ninguém é substituível. Porque eu posso, por exemplo, estar trabalhando com a Sâmia e a Sâmia foi promovida, ela vai trabalhar numa outra área. Ok, felicidade, Sâmia, tudo de bom. Vou contratar uma outra pessoa para colocar no lugar da Sâmia. Essa pessoa vai fazer o que a Sâmia faz, mas não do jeito da Sâmia. Eu não consigo substituir a Sâmia.
Eu consigo substituir uma pessoa para fazer a função dela. Mas do jeito que ela faz, só ela faz. Todos vocês já tiveram uma experiência na vida, ou mais de uma, de falar, nossa, eu trabalhei com uma pessoa incrível, papapá, essa pessoa era assim, era assado. Aquela pessoa é única. Você também é único. Você também é única. Né? E é importante a gente se conscientizar disso, primeiro, para a gente se valorizar, para dar um up na autoestima, entendeu? Eu tenho um valor. Se a empresa está reconhecendo isso ou não, é outra coisa. Tá? Mas tem um valor isso, né? É importante você reconhecer para saber quanto é que você vale. Então, a primeira coisa é entender. Esse negócio, eu estou aqui, ok, mas quem é que faz o negócio acontecer? A empresa é uma entidade abstrata. Quando a gente fala o Google, o Banco Itaú, a Microsoft, o IPOG, não existe isso. Isso é um nome. A empresa é feita pelas pessoas que a compõem. Os negócios acontecem entre pessoas. Alguém do IPOG atende a mim quando eu ligo para saber de um MBA e me explica. É alguém que fala comigo. E eu sou alguém para esse IPOG, para essa instituição, por exemplo. Então, assim, a primeira coisa é perceber, se eu não entendo de pessoas, eu não entendo do negócio. Essa frase não é minha, essa frase é de um pensador britânico chamado Simon Sinek, que eu gosto muito. Se você, porque ele diz o seguinte, 100% das pessoas na empresa, os colaboradores da empresa, são pessoas. 100% dos clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende o negócio. Porque o negócio acontece entre pessoas. E a primeira pessoa a ser conhecida sou eu mesmo. Eu tenho que me conhecer num nível importante, isso para mim, por quê? Para descobrir como é que eu faço o meu autodesenvolvimento. No que eu preciso investir, no que eu preciso melhorar, quais são as competências que eu não tenho. Eu sei lidar com esta ou com aquela situação? Eu me reconheço como um líder? Eu falei que o principal verbo da liderança é influenciar, existem outros. Influenciar é um deles. Orientar, delegar, supervisionar, cobrar, ensinar, ouvir, dar feedback, receber feedback. Esses são ações da liderança que são extremamente importantes. E a gente chama isso tudo, né, de soft skills, né, que são aquelas habilidades que eu tenho, conheço, né, e sei praticar. É uma habilidade, eu sei fazer aquilo. Se a gente parar para pensar, o que a gente faz na nossa vida o tempo todo pode ser sintetizado em três coisas, três áreas: comunicação, relacionamento e negociação. Isso aí é uma coluna vertebral para qualquer pessoa, em qualquer situação da vida. Nós estamos o tempo todo nos comunicando conosco e com outras pessoas. Estamos o tempo todo nos relacionando conosco e com outras pessoas. E estamos o tempo todo negociando conosco e com outras pessoas. Quanto melhores nós formos nisso, tudo que nós pudermos aperfeiçoar nas nossas competências dentro dessas três áreas, vai nos tornar seres humanos melhores e, portanto, profissionais melhores. Né? Se eu estou sabendo me comunicar, se eu tenho uma escuta com atenção, se eu tenho uma capacidade de escutar, não apenas ouvir, escutar, refletir, ter uma interlocução, saber fazer boas perguntas, saber escutar as respostas, né? Saber me relacionar com a pessoa, entendendo o perfil dessa pessoa, independentemente do gosto ou não gosto, vou com a cara, não vou com a cara. Né? Tem gente que fica muito nessa. Primeiro que assim, a cara de ninguém não me convidou para ir a lugar algum. Então, eu não vou com a sua cara. Minha cara não te convidou para ir a lugar nenhum. Que história é essa? Eu não vou com a sua cara. Entendeu? Minha cara não te convidou para ir a lugar nenhum. Na empresa, talvez a gente não simpatize, talvez a gente não goste da outra pessoa. Mas para isso existem os valores corporativos. Respeito, né? Ética, profissionalismo, trabalho em equipe, são alguns dos valores. Então, se eu sou líder do Thiago York e simpatizo, acho ele muito serião, muito quietão, mas ele é um bom profissional, ele merece a promoção. Isso é justo. Eu tenho que sair dessa coisa pessoal, por mais que eu não gostasse, eu não me afinasse com o santo dele, mas ele merece a promoção, ele é um profissional que merece ser reconhecido. Né? Então, esse tipo de isenção, esse tipo de eixo, é que a gente vai construindo
no relacionamento e nas competências que a gente tem que ter, né? Então, um líder de alta performance é alguém que consegue ter uma alta performance nas relações, na comunicação, porque é através das pessoas é que a gente consegue os resultados que a gente quer, né? Eu já tenho tido experiência de trabalhar com muitos CEOs. Atualmente, por exemplo, eu trabalho com a direção da Microsoft do Brasil, a Tônia Cosentino e os vice-presidentes, né? É um grupo de 14 pessoas, é um board de direção grande. Dois desses vice-presidentes são meus coaches, eu atendo como coach. Trabalho com a direção do Grupo Accor, também tenho dois vice-presidentes lá que são meus coaches. Trabalho com uma diretora de marketing da Simrise, que é uma outra empresa. A gente vê as pessoas falarem, essas pessoas que estão, né, vamos dizer assim, nesse ralo do dia a dia, em posições pesadas, né, que são muito cobrados, que tem uma exigência muito grande. É muito importante ouvir essas pessoas e escutar o que elas estão falando. E as pessoas falam isso: o nosso trabalho é cuidar das pessoas, é dar recursos para as pessoas, é desenvolver as pessoas, porque se nós fazemos isso, os resultados virão. As pessoas ficam numa empresa com as quais elas se identificam. Normalmente, as pessoas são contratadas porque elas têm um perfil, elas têm uma formação, elas têm uma experiência, e elas são demitidas por comportamento inadequado, por não se encaixar na empresa, ou elas se demitem do chefe, né? Se demitem da chefe. Eu já atendi como coach, eu trabalho como coach desde 2005. Eu brinco que eu comecei a fazer coaching, a primeira formação foi antes de virar outdoor no aeroporto, né? Hoje em dia todo mundo sabe, faz, legal. Eu acho importante um coaching bem feito. Também falam muito mal, tiram muito sarro, mas isso é porque tem gente que não conhece o que é. Assim como tem outras profissões que poderiam ser questionadas, os profissionais poderiam ser questionados, né? É que muita gente usa esse título para arrumar gaveta, para, sei lá, fazer o quê, né? Ensinar a escovar os dentes, coach de escovação de dentes, sei lá, tem de tudo, né? Mas, assim, é uma coisa interessante. Eu já atendi muitos viúvos e viúvas da empresa anterior. Aí a pessoa está numa empresa atual e ela vai fazer um processo de coisa, porque lá onde eu trabalhava, assim, porque eu tenho saudade disso. Mas a pessoa saiu por quê? Porque ela não aguentava a liderança que ela tinha. Porque essa liderança não era uma liderança. Portanto, não era uma liderança de alta performance. A alta performance da gente está assim: eu entendo o negócio, eu sei o meu papel na cadeira que eu estou, mas eu preciso trabalhar com as pessoas para que nós construamos o resultado juntos. Exatamente. O que a gente é o que eu quero trabalhar sobre isso. Josi, teu microfone está aberto. Opa, professor, estou só elogiando. Não tem problema, você é sempre bem-vinda. Todos são bem-vindos, só não fala agora. Mas, assim, o importante é a gente buscar o resultado como time. Pensa num jogo de futebol, gente, por exemplo, que é um jogo que todo mundo conhece. Num jogo de futebol, existe um jogo entre os jogadores. Tem uma conversa entre os jogadores. Tem uma negociação entre os jogadores. Vai acontecendo um fluxo que é cintura, é jogo de corpo. Ninguém pensa, agora você chuta a bola para cá que eu vou receber aqui. Não tem, a pessoa chuta e o outro recebe. Né? Pela prática de jogar junto. Não tem mal-estar se alguém grita com alguém, bata a bola lá, ele gritou comigo. Não tem isso. Né? Aí tem uma jogada maravilhosa que passa pelo pé de 3, 4 jogadores, ou jogadoras, quando é futebol, né? Futebol feminino, que é super legal de ver, e alguém faz o gol. Putz, gol, maravilha. O que acontece? O gol é do time. Tem uma pessoa que finalizou a jogada, mas o gol é do time. Tanto que o time vai lá, faz dancinha, faz montinho, pula junto, né? Arranca a camisa para a torcida. O gol é do time. E aquele gol contribui, sim, a pessoa, o artilheiro, a pessoa que fez o gol, tem o mérito, vai sair na capa do jornal, vai ser elogiado, não tem problema nenhum. Mas fez o gol para o time, não fez para si. Estamos buscando o resultado do time. E o resultado nesta partida vai contribuir para a gente ter uma pontuação legal no campeonato. É uma visão maior, uma visão mais longe. Isso é uma visão de liderança. Líderes que têm uma alta performance entendem que eles trabalham com visão de futuro. Para onde a gente vai? Qual é a estratégia para chegar lá? Por que a gente vai para lá? O que está lá, né, que exige da gente um desafio, coloca para a gente uma série de desafios que estão nos dando também muitas oportunidades. Cada desafio traz oportunidades para a gente.
Cada mudança é o patamar para uma nova mudança. As pessoas ficam com medo de mudar, porque eu vou perder essa condição. Muda, mudança é desenvolvimento. Você fica com tudo que você sabe e adquire outras experiências, outras habilidades, né? Dá umas raladas no joelho. Quem nunca aprendeu a andar de bicicleta e levou uns tombos, né? Não tem como, você tem história para contar. Todo mundo aqui tem história para contar, né? Eu estou vendo o Reginaldo ali, tá mais para minha turma, assim, com o cabelinho mais claro, né, Reginaldo? Já deve ter passado por alguma, já gastou os par de tênis pela estrada, né? A gente já furou umas botinas andando na estrada, né? Então, assim, hoje em dia, às vezes as pessoas têm uma busca apenas pelo que é fácil, pelo que é simples, pelo que é acessível, pelo que é gostoso. A vida não é só isso. Só isso não ensina a gente tudo que a gente precisa aprender, né? Às vezes tem desafios, tem situações que ensinam a gente, por exemplo, a negociar. Vamos supor, eu trabalho com a Silmara. Silmara Penaforte é minha chefe, minha líder. Adoro trabalhar com ela. Eu estou com 6 projetos, estou desesperado, até a tampa de coisa para fazer. E ela chega para mim e fala, Fernando, sinto muito, mas entrou um projeto aí, caiu uma coisa da diretoria, só tem você para fazer isso aqui. Pânico, né? Pânico. O que eu posso fazer? Eu posso virar para ela e falar, Silmara, você está brincando, né? Pelo amor de Deus, você está louco, olha como é que eu estou, você não está vendo... Ferrou. Comunicação, relacionamento e negociação foram para o espaço. Eu posso virar para ela e falar, Silmara, então, veja bem, né? Vamos sentar aqui comigo e ver, eu estou com 6 projetos. Como é que a gente pode ajeitar isso aqui? O que eu posso mudar a data para colocar esse projeto que é super urgente? Né? Negociar com ela, me comunicar, me relacionar com ela, chegar no entendimento. Nem rejeitar e nem falar, tá bom, daí que eu vou fazendo, tá? Uhum. Comprometimento zero. Né? Nós vamos estar verificando, sabe? Aquela coisa assim. Não tem comprometimento nisso. Hoje se fala em accountability. Accountability é uma palavra linda, né? Que significa simplesmente ter iniciativa, execução e acabativa. Não é arrumar uma desculpa para dizer por que não deu. Sabe o que é? O sistema caiu. Uhum. O sistema é uma entidade na nossa vida, assim como o algoritmo, né? São entidades que estão por aí, no espaço cósmico, e que determinam, o sistema caiu, o sistema está lento, o sistema não entrou, estamos sem sistema. Tá, você tinha papel e caneta? Papel não dá vírus, né? Caneta não trava. Sabe? Escreve, anota. O que você fez? Fiquei esperando o sistema voltar. Você procurou alguém? Você ligou para alguma área? Você pediu um suporte? Entende? As pessoas ficam sentadas num papel de, aspas, vítima, sem liderar a situação, sem buscar essa ação, essa iniciativa. O que te impede de fazer isso? Eu estou cansado, eu estou com muita coisa, não faz parte do meu job, eu não sou pago para isso. Hello. Você quer crescer na vida? Vai lá buscar. Vai lá buscar. Olha a natureza. Vocês já viram? Eu adoro ver esses documentários sobre a África, sobre Animal Planet, essas coisas. Vocês sabiam que o índice de sucesso de uma leoa para caçar é em torno de 25%? Só. Ela erra 75% das vezes. Você pode errar 75% das vezes a sua meta? Não! Nem 7,5% é admissível, né? Então, assim, nós já somos vitoriosos, mas, assim, não desiste. Vai atrás, vai buscar, né? Nem tudo é fácil. Tem hora que é legal. Agora, quando a gente joga junto, quando a gente sabe se relacionar na equipe, né, eu consigo fazer um relacionamento, uma comunicação horizontal também. Muitas vezes a gente tem que negociar com alguém da outra área. Eu não tenho autoridade perante outra pessoa, mesmo que eu seja o gerente da minha área, a diretora da minha área, eu vou ter que liderar por influência. Eu vou lá fazer o quê? Me comunicar, me relacionar e negociar. Aí eu vou lá na outra área e falo, olha, João, então, a gente está com umas questões aqui, vamos ver como é que a gente dá uma alinhada entre o meu trabalho e o trabalho da tua equipe. O que eu estou fazendo? Comunicação, relacionamento e negociação. E eu vou ter que escutar dele, por que dá, por que não dá, como é que a gente muda o processo, como é que a gente ajusta uma data, eu vou falar para ele qual é a minha necessidade. Então, construir junto, através disso, são as principais competências. Não tem nada mágico, né? Às vezes as pessoas, hoje em dia, assim,
A minha primeira carteira assinada, em março desse ano, fez 48 anos. São quase 5 décadas trabalhando dentro de empresas, com empresas, para empresas no Brasil e no exterior. Não muda. A gente volta para o básico. O básico é o essencial para a gente. Tem gente que não está fazendo arroz, feijão e quer fazer estrogonofe. Faz um arroz, feijão, bife e batata bem feitinho. Olha, que legal. Eu faço muito trabalho de pesquisa de mercado, qualitativa. O que as pessoas pedem? Atendimento, 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 acessibilidade, atendimento, atenção. Falta gente. Eu não quero falar com máquina. Eu não quero a URA. Você quer a URA? Você quer ligar e ficar com a... Sim, senhor. Ou então você pega uma pessoa com aquele script travado. Perfeito, senhor. Correto, senhor. Sua empresa é uma porcaria. Perfeito, senhor. Você não quer isso. Né? Eu já vi pessoas falarem, por exemplo, você é cliente do banco X, tá? Você tem um gerente? Olha, não sei se ele é gerente ou não é gerente. Ô, Rogério, fecha seu som, por favor. A Yasmin também está com o som aberto. Está dando microfonia para a gente aqui. Yasmin, você está conseguindo ouvir? Agora sim. Então tá bom. Beleza. Então, assim, a gente quer alguém. Tem hora que eu quero falar com alguém. E alguém que me escute, alguém que busque resolver. Mesmo que a pessoa não resolva. Eu quero alguém que me dê um retorno. Isso é liderança da sua ação. Um líder de alta performance não quer dizer que é uma pessoa que tem um cargo de gestora, ou de gestor, ou de diretor, que tem 20 pessoas embaixo dela. Cada um de nós é líder do que a gente está fazendo. Nós somos bons nisso? Nós podemos melhorar? Melhorar no quê? Nós sabemos pedir feedback? Sabemos receber o feedback? Nós sabemos dar um feedback construtivo para alguém? Essas são competências essenciais que a gente tem que buscar ter, né? Porque a gente tem uma questão que é, nas empresas, principalmente, nós conhecemos muitas pessoas. Nós nos relacionamos com muitas pessoas. Mas nós conhecemos realmente essas pessoas? A gente já arrumou um espaço para conviver um pouco com a pessoa? Um dos recursos mais legais que a gente tem hoje em dia é o chamado storytelling, né? Que é contar história. Que é muitas vezes que é o que a gente fazia no cafezinho, fazia na hora do almoço, fazia no happy hour. Dá para continuar a fazer isso. Durante a pandemia, eu tive a oportunidade de receber e trabalhar com pessoas que me deram muitos exemplos de ações de liderança espontâneas. Por exemplo, uma gestora de uma área de vendas, entre a equipe dela, entre as pessoas da equipe dela, tem uma mulher que é power, uma mulher assim maravilhosa, uma super vendedora, uma pessoa super querida e próxima dessa gestora. E numa reunião, ela percebeu que essa moça estava muito quieta, não estava no habitual dela, né? Estava parecendo a Merenciana, assim, quietinha, prestando atenção, mas não falando nada, né? Pelo menos não por enquanto, né, Merenciana? E aí, quando terminou a reunião, essa gestora ligou para ela, ligou para a pessoa, fez uma chamada de vídeo e a pessoa não atendeu. Aí ela pegou e ligou chamada normal. Aí a pessoa atendeu, a mulher atendeu. Ou seja, ela não queria ser vista, né? Porque ela tinha passado a reunião inteira com a câmera fechada. Aí essa gestora começou a conversar com ela, falou, então, fulana, como é que você está? Não, tudo bom, tudo bem. Ela deu uma desguiada assim. A gestora insistiu e falou, olha, eu te conheço um pouco, você não estava no seu normal hoje, o que está acontecendo? Você quer conversar? Aí essa moça soltou. Estava numa super pressão, o namorado dela, eles estavam morando junto, não estava dando certo, a relação não estava boa, ela estava super preocupada, enfim, ela estava numa crise conjugal, que aconteceu com muita gente durante a pandemia. Aí essa gestora conversou um pouquinho com ela, pediu para ela se acalmar, tal. Desligou o telefone e logo depois do almoço ela tomou uma atitude. E ela fez uma coisa que, né, você vai falar, tá bom, talvez eu não pudesse fazer isso, mas muito interessante o que ela fez. Ela mandou entregar na casa dessa moça uma cesta de happy hour com queijo, vinhos e, né, vinho, queijo, frutas secas, e mandou com um cartão para ela, tipo assim, por favor, pare de trabalhar às 6 horas, toma um banho e espera o seu companheiro chegar para vocês terem um happy hour. Você tem ideia do que isso causou na pessoa que recebeu?
Inesquecível uma pessoa fazer uma coisa dessa, né? Tem um outro gestor que fez uma coisa maravilhosa. Ele tem 5 pessoas que são diretos dele. Ele é diretor e tem 5 gerentes. Ele marcou com esses 5 gerentes um café da manhã compartilhado com as famílias. E mandou entregar na casa de cada um uma cesta de café da manhã, todo mundo com a câmera aberta, mulher, filho, marido, crianças, tomaram um café da manhã junto para nada, para fazer bagunça. Esse tipo de coisa é uma ação de liderança muito inteligente, né? Ou fazer uma chamada de vídeo e deixar a pessoa te ver e você ver a pessoa, pelo menos isso, né? Quando a Samia falou, abram a câmera e tal, né? Às vezes acontece, né? Ou a pessoa está no trânsito, ela está em casa, ou ela não fez o cabelo, sei lá o quê, não aparou a barba, enfim, né? X. Mas acontece, às vezes eu dou aula remota também, e você fica dando aula para um monte de nome no quadradinho cinza, né? Será que a pessoa está ali? Não sei. Será que a pessoa está aproveitando? Eu não sei, mas é o direito dela. Como é que eu lido com isso quando eu sou líder? Eu participei de uma reunião recentemente com a direção de uma empresa em que nem a diretora de RH abriu a câmera. Aí você fica pensando, o que está acontecendo nessa empresa, né? Qual é o clima que está nessa empresa? Como é que estão esses líderes entre eles? Então, amigos, assim, buscando dar uma provocada em vocês, né? Conhecer as pessoas vai além de apenas conviver com elas, né? A gente se conhecer, encontrar em nós mesmos quais são os aspectos que a gente pode se desenvolver, buscar apoio para isso, estudar, por exemplo, né? É muito gratificante. Esse final de semana eu vou dar aula em Teresina e no próximo final de semana eu vou estar em São Luís. É muito gratificante ouvir das pessoas de todas as idades, em momentos diferentes do ciclo de vida, com experiências profissionais diferentes, a pessoa falar, eu estou aqui no IPOG porque eu senti que eu preciso melhorar, eu senti que faz muito tempo que eu estou parado, eu estou me preparando porque eu quero uma promoção, né? Ver a pessoa trabalhar por si. A empresa, ela cuida do seu tempo e da sua grana, da sua carreira, cuide você. Cuide você da sua carreira. Porque a empresa não tem um plano de carreira. Você tem um plano de carreira para você? Se você não tem, faça. Cuida de você. Mas inglês é difícil, né? É difícil, mas pode ser fácil. A dificuldade é do mesmo tamanho da facilidade. Se você quiser falar inglês, como fala a rainha da Inglaterra, né? Um inglês perfeito, maravilhoso, vai te dar trabalho. Se você quiser entender e falar inglês o melhor que você puder, você trabalha em qualquer lugar do mundo. Inglês eu já tenho. Aprenda espanhol. Inglês, espanhol e português, você abre muita porta no mundo para trabalhar, né? Então, assim, são aspectos de olhar. Eu não sou muito bom eu não gosto de desagradar as pessoas, então, na hora que tem que dar um feedback, corrigir a pessoa, eu não sei fazer. Aprenda. Macaquinho de circo aprende a fazer gracinha, imagina a gente, né? A gente é capaz de aprender muita coisa, se nós nos dispusermos a fazer isso. Então, assim, eu acho que a gente tem oportunidades na vida que é legal não deixar passar. Não importa a nossa idade, importa a nossa disposição para viver e para crescer e para aprender e para estar aberto. Vamos tomar uns tombos? Vamos errar? Ótimo. O que você aprendeu com esse erro? Da próxima vez, erra outro erro. Esse aí você já errou uma vez, né? Erra melhor, né? Faz um outro erro. Vai buscar outro tipo de aprendizado. A gente não dá certo sempre, mas a gente pode tentar ser certo sempre. Então, assim, são 15 para as 8. Sâmia, quanto tempo eu ainda tenho para a gente falar e deixar um espaço para que eles interajam também, senão fica muito chato, né? Que eu falo para caramba, se deixar eu falo, né? Professor, até 8 horas e deixar aí 20 minutos, meia hora para ficar um bate-papo no final, né? Tá bom, ok. Então, dentro dessa pegada que nós estamos falando aqui, vale a pena, talvez, ainda comentar alguns pontos a mais com vocês, que são pontos que têm surgido, né? Que a gente percebe. Hoje em dia, por exemplo, eu não sei quantos de vocês estão trabalhando ou híbrido, né? Alguns dias no escritório, na empresa, alguns dias em casa. Quantos estão direto, nem fizeram home office nunca, né? Quantos tiveram experiência de fazer um home office forçado, de ser difícil e depois agora voltar? Ai, meu Deus, não quero voltar, né? Tem um pouco de tudo hoje em dia. Tem vantagens e tem desvantagens no trabalho remoto. A gente tem hoje em dia algumas áreas que estão nadando de braçada e fazendo milhões de exigências. Por exemplo, a área de TI. A área de TI é uma área hiper
hiperaquecida, e as pessoas estão dizendo o seguinte: eu não saio da minha casa, eu trabalho onde eu estiver. Se a empresa quiser, muito bem. Se a empresa não quiser, tchau. Alguém vai querer e quer. Né? Então, empresas como essas, todas da área de tecnologia, ou que dependem muito de tecnologia, estão tendo que aprender isso que eu falei agora há pouco, que é flexibilizar, né? Rever as suas políticas e negociar caso a caso, porque cada pessoa é uma pessoa. Por exemplo, pessoas que têm filhos pequenos, que durante a pandemia tiveram que botar filho lá na internet e tal, até ajustar. Aí agora a pessoa vai voltar a trabalhar. Ah, agora, e meus filhos? Agora meus filhos têm que ir para a escola, mas eu não quero pegar o trânsito. Eu não sei exatamente como é que é o trânsito em Teresina e em São Luís, mas eu posso dizer para vocês que São Paulo, que Curitiba, Recife, né? É punk, é difícil. Tem pessoas que gastam, se bobear, 1 hora e meia para chegar ou para voltar. Então, algumas empresas estão tendo que flexibilizar o horário de entrada e o horário de saída. Muda o horário da pessoa. Ah, não, é das 9 às 17. Não, não é. Né? Tem que ter um ajuste, tem que ter uma flexibilização. Uma outra coisa muito interessante, durante a pandemia, diversas empresas, logo no começo, desmontaram os escritórios. Aqui em São Paulo, algumas empresas entregaram andares inteiros. Financeiro feliz, estamos economizando, os resultados caíram, o mercado parou, paramos de vender, pararam de comprar, tal. Então vamos entregar um andar, a gente economiza. Aí passou a crise pior da pandemia, as pessoas começam a voltar para o trabalho. Não tem lugar para todo mundo na empresa. O que você faz? Você cria um sistema híbrido, alguns dias no escritório, outros dias na sua casa ou na casa da sogra, onde você bem entender. Ok. Quando você vai para o escritório, você não tem a sua mesa, você tem uma mesa de trabalho. Você senta lá e trabalha e vai embora. Você tem estações de trabalho. O esquema de trabalho mudou. A pessoa, às vezes, não se... Ah, mas eu queria a minha mesa, vou deixar o meu porta-retrato lá. Filho, bota o porta-retrato na bolsa ou na mochila e põe em cima da mesa, se isso é importante para você, né? Salva foto no celular, você olha. Sabe? Não se pegar em coisinhas. Tem 3 competências hoje em dia que são assim absolutamente essenciais para a gente conseguir viver bem no mundo, né? Primeiro, a capacidade de aprender, porque tudo está mudando o tempo todo, tem uma série de inovações, tanto, por exemplo, em tecnologia, quanto em metodologias de trabalho, né? Metodologias ágeis. Então, mas eu tenho que trabalhar em Scrum. O que é esse negócio de Scrum? Scrum você aprende, não sabe o que é, joga no Google. Descobre rapidinho, entendeu? Então, assim, tem pessoas que não conseguem ter um mínimo de flexibilidade para aprender. Ah, flexibilidade é a segunda competência essencial hoje, né? Eu tenho que ter a capacidade de abertura para aprender, flexibilidade, né? E tenho que ter uma capacidade de me adaptar. Adaptabilidade. Por exemplo, quando eu dou aula remota, a aula em esquema remoto, a aula é sexta-feira à noite, né? Das 6 da tarde às 11 da noite, sábado das 8 até meio-dia ou até 1 hora, depende da turma, e depois à tarde até 7 horas da noite. E no domingo das 8 até 1 hora da tarde. Muitas vezes no sábado de manhã eu tenho alunos que trabalham, por exemplo, com vendas ou trabalham com obras. E o aluno fala para mim: professor, amanhã de manhã eu vou assistir a aula, eu vou estar trabalhando, mas eu vou estar com a aula, vou estar com o celular ligado. Aí a pessoa tem que fazer a ronda das lojas, da rede de farmácia. E ele fica com a câmera aberta no carro, acompanhando a aula, e de repente para e participa. E de repente põe no mudo. Eu tenho que me adaptar a isso. A pessoa está querendo assistir a aula do jeito que ela pode assistir a aula. Eu já tive alunas ou alunos que domingo de manhã, de repente, abre a câmera e a pessoa está no travesseiro, assim, ó, assistindo a aula. O que eu vou fazer? Mas ela está assistindo a aula. Eu também tenho que ter essa capacidade de me adaptar, né? Eu também tenho que ter uma capacidade a gente não ser rígido com as coisas, e só pode ser daquele jeito. Se está funcionando para a pessoa, né? Já dei aula, por exemplo, muito legal, durante a pandemia. Um casal, né, os dois, marido e mulher, fazendo o curso junto e ela amamentando. E aí a câmera aberta, né, o computador em cima da mesa, eles sentadinhos no sofá, com o caderno no colo, e de repente ela pega o neném e amamenta.
Olha que coisa mais legal, entendeu? Teresina, dando uma turma de Teresina remota, tinha um aluno que não estava em Teresina, estava no interior. E aí, uma hora ele entrou e falou assim, professor, vou abrir a câmera não, com esse sotaque delicioso que tem aí no Nordeste. Vou abrir a câmera não, está muito calor aqui, eu estou na varanda só de short na rede. Tá bom, legal, né? Sem problema nenhum com isso. Então, assim, a gente vai ter que se adaptar. E muitas vezes essa adaptação é uma adaptação que exige um esforço, né? Porque eu saio daquilo que a gente chama de zona de conforto, que não é uma coisa ruim. A zona de conforto é tudo aquilo que a gente conhece, que a gente tem familiaridade, gostando ou não, sendo bom ou não. Estou acostumado. Eu sei lidar com isso, eu domino isso aqui. O ruim é ficar só na zona de conforto. É não ir buscar desafios, oportunidades, não aceitar algumas coisas diferentes, né? Então, acho que quando a gente se dispõe a isso, capacidade de aprender, flexibilidade, adaptabilidade, isso facilita muito a gente ter uma performance boa, para não ficar enroscando, enganchando com as coisas, implicando com as coisas, né? Ser mais fluido. Já tem umas perguntas aqui, ó. Uma Vanusa falando que ela trabalhou como gerente financeira, ela trabalhou em home office no híbrido, nos dois, e o resultado não mudou. Tive disciplina e jogo de cintura para fazer. Então, é isso aí. Disciplina e jogo de cintura é uma coisa que a gente tem que se propor a fazer, né? Não adianta a empresa pedir, eu tenho que me dispor a fazer. A empresa pode até pedir, mas se eu não quiser fazer, não rola. Mas a Laiane está falando aqui, como não soltar quando o seu superior não tem capacidade nem competência para liderar? Então, Laiane, veja bem, né? Uma das coisas que mais existe é gente incompetente em lugar de poder, em todas as esferas, mas principalmente nas empresas. Eu acho que uma das coisas para não surtar, quando você tem um líder que você não aprende com a pessoa, ou você não admira alguma coisa na pessoa, primeiro é fazer um exercício de humanidade e pensar, bom, eu também não sou perfeito, né? Eu também não sou perfeito. Será que não tem alguma coisa nessa pessoa que eu consiga valorizar e aprender? Só para baixar a possibilidade do surto no primeiro momento, né? A segunda coisa é fazer o seu melhor dentro das condições que você tem, de maneira que você, pelo menos dentro das condições que você tem, se sinta feliz em fazer o que você faz. Apesar desse líder não ser um líder com o nível que você gostaria, apesar desse líder talvez ter um jeito de ser que choca com o seu, ou que te frustra, né? Só não pode permitir assédio, de forma alguma, né? Nem na forma de tratar, nem em brincadeiras, né? Nada. Então, assim, como você está dizendo, é difícil ainda porque a pessoa não aprende e sempre erra nos mesmos erros. Lamente. Sabe o que você pode fazer? Existe um exercício que a gente usa e propõe, às vezes, em coaching, que chama-se modelagem. Quando você trabalha com uma pessoa, você conhece uma pessoa que você admira, que tem uma competência que você não tem naquele nível ou não tem de todo, modela a pessoa. Procura chegar perto da pessoa, se você puder trabalhar com ela, conversa com ela. Eu vejo que você tem essa capacidade. Nossa, Reginaldo, eu vejo que você é uma pessoa que fala tão bem nas reuniões, se coloca com tanta clareza. Você estudou? Como é que você faz isso? É um dom natural? Como é que você desenvolveu? Aprende com a pessoa e adapta ao seu jeito de ser. Esse é um jeito de modelagem. O outro jeito de fazer a modelagem é você ver uma pessoa que você não admira para você não fazer daquele jeito. Né? É um exemplo pelo contrário. Né? Tipo assim, eu não quero ser desse jeito. Como é que essa pessoa é? Né? A pessoa não aprende, a pessoa não tem maturidade para aceitar. Eu não quero ser assim. Né? E lida com você, porque a sua responsabilidade é perante você mesmo. A nossa responsabilidade é perante nós mesmos. Nós não temos controle sobre os outros. Nós temos alguma influência, às vezes. A maneira como você se relaciona com as outras pessoas, cada um de nós se relaciona com as outras pessoas, tem um grau de influência na pessoa. Então, é uma maneira também de conseguir. Reginaldo, em relação ao novo formato de gestão híbrida, quais são os novos desafios dos gestores? Todos. O primeiro, bom, estão todos dentro dessa linha que eu te falei, comunicação, relacionamento e negociação, né? Mas, basicamente, pensa um pouco, a gente nasce chorando, né? Já está comunicando alguma coisa ali, né? E nos entendem.
Nós não estamos entendendo nada, nem que nós estamos chorando, né? O bebê não está nem entendendo que ele está chorando, mas funciona, né? Então, comunicação para nós é algo natural. Agora, tem uma questão que é a qualidade da nossa comunicação e o nosso grau de compreensão em relação ao que nós estamos vivendo hoje em dia talvez seja o principal desafio, né? Como é que eu mantenho as pessoas conectadas, por exemplo, principalmente no híbrido, né? Ou no totalmente remoto. Então, tem uma série de recursos. Se eu quisesse fazer aqui o garoto propaganda, eu ia falar, venha fazer o nosso módulo que você vai descobrir uma série de coisas. Né? Mas não ligue agora que você ainda pode ganhar uma mochila, né, Samir? Então, assim, o módulo que eu dou, né, que eu estou ministrando, é exatamente sobre isso aí. Né? Soft skills para liderança e integração de pessoas que estão em trabalho híbrido. Onde a gente trata todos esses temas e trata também o que torna uma equipe disfuncional, né? Como é que a gente resolve as disfunções das equipes, né? Então, assim, Milton, ajudar o seu líder a ser melhor é uma boa solução, desde que ele aceite, sim, ou desde que você seja sutil o suficiente para ele não perceber que você está ensinando, né? Porque existe uma coisa chamada salto alto e uma outra coisa chamada topete, né? Que são adereços que o eguinho usa. Todos nós temos um ego, mas tem pessoas que deixam o eguinho ficar lá, né? O eguinho, ele é metidinho, então ele quer ficar alto, ele quer ficar topetudo e tal. Um ego saudável, não tem problema nenhum, né? Pessoas que são abertas, positivas, admitem que não são perfeitas, né? Então, assim, às vezes, numa boa conversa com a liderança, a gente pode fazer perguntas, né? Uma pergunta aberta do tipo assim, que tipo de estudo você está fazendo atualmente, né, em relação à liderança, né? Eu vejo que você é uma pessoa bastante ativa, buscando os resultados, né? Como é que você vê o trabalho com as pessoas? Que é para cutucar os assuntos que a pessoa deveria estar vendo, deveria estar fazendo e não está, né? É mais ou menos assim, fazer um joguinho tipo sinuca, sabe? Você bate a bola aqui para a bola bater lá para entrar na caçapa aqui, né? Você faz um percurso, né? Não dá para ir direto. Virar falar, pô, cara, você não entende nada. Não, menos, né? Ser mais diplomático, né? Saber fazer isso de um jeito mais maneiro. Para quê? Para ser aceito. Para ser aceita, para não gerar uma rejeição, né? Então, às vezes, uma boa pergunta, uma pergunta aberta, né? Como você vê, o que você acha, né? O que você valoriza, né? Fazer perguntas para a pessoa, porque às vezes a pessoa vai te dar uma resposta vaga, e não tem problema, mas ela vai ficar com aquilo, ela sabe que ela deu uma resposta vaga, né? E leva tempo, é uma coisa que é um pouco trabalhosa, né? Não tem muito, né? Perfil de pessoas que são irredutíveis, deixa elas quebrarem a cara, Menciana. Olha, tem uma coisa que acontece que é a seguinte, depois de uma certa idade, o nome do pai é Mestre Mundo e o nome da mãe é Dona Vida. O que a pessoa não aprender entre as pessoas, ela vai aprender vivendo no mundo e com a vida, né? Tem pessoas que são realmente defensivas, né? Como está escrito aqui, a pessoa fica defensiva, se sente ameaçada, é uma pessoa insegura, eu tenho que compreender essa pessoa. Muitas pessoas chegaram num cargo de liderar outras pessoas porque tecnicamente eram muito boas, mas não receberam uma capacitação para gerenciar pessoas. Então, eu tenho que entender isso. Quando vocês, por exemplo, isso eu falo sempre para os alunos e falo para clientes, quando você busca um conhecimento para você ser melhor, você está influenciando toda a equipe. Muitas pessoas, às vezes, na sala de aula, falam, eu vim fazer o curso porque eu tenho uma colega que começou a fazer, eu tenho um amigo que fez e recomendou. É uma influência, né? Uma influência positiva. Então, assim, quando a pessoa é muito insegura, ela não se sente preparada para isso. Aí entra aquilo que foi falado agora há pouco, ajudar a pessoa a ser melhor, ajudar o líder a ser melhor, né? Oferece uma ajuda. Certamente, a hora que essa pessoa perceber a sua boa intenção e a sua capacidade maior, provavelmente, se for uma pessoa inteligente, vai querer aprender, vai querer aproveitar, vai contar com o seu auxílio. E aí vai criando uma relação, que é o que eu falei, comunicação, relacionamento e negociação. Vai negociando com a pessoa, né? Às vezes a pessoa chega para você, não, tem que fazer desse jeito, porque é o jeito que eu conheço, é o jeito que eu sei. Tá? Posso fazer de um outro jeito e mostrar para você o resultado, para você medir se você aprova? Né? Testa a pessoa. Tá bom, então faz aí, mas se não der, se não der, eu mudo. Mas posso te mostrar como é que eu faria? Né? Porque tem pessoas que, assim, eu preciso de um 6.
Eu preciso do número 6. Como é que eu crio o número 6? 5 mais 1? Tá. Mas eu posso fazer 12 menos 6. Eu posso fazer 2 vezes 3. Eu posso fazer 2 mais 2 mais 2. Tem muitas maneiras de chegar no resultado. Eu não tenho uma maneira só, né? Por exemplo, às vezes pessoas novas na empresa ou pessoas novas na idade, novas na profissão, elas dão uma ideia que você fala, nossa, nunca ninguém aqui pensou nisso, né? Então, é ótimo quando a gente abre espaço, né, para poder construir junto. Então, sim, quando a pessoa... eu não sei se vocês estão acompanhando o chat aqui, mas tem umas observações bem interessantes, né? O Wagner colocou aqui, né? Fortalecer o engajamento e motivação da equipe, né? Ouvir e orientar é um caminho. O que a gente pode buscar mais para gerar bons resultados, em termos de criar engajamento e motivação? Olha, as pessoas, principalmente as pessoas das gerações mais jovens, se não tiver um significado o que ela está fazendo, que esteja claro e com o qual ela se identifique, elas saem fora. Pensa o seguinte, a gente se engaja quando tem uma causa. As pessoas que são só simpatizantes à causa, elas não vão na passeata. O engajado vai na passeata, entendeu? Tem uma diferença. Então, assim, se eu me identifico com aquilo que estão me propondo, se a gente construir isso junto, isso é meu também. É a visão de time que eu falei, né? Uma jogadora de vôlei, por exemplo, as meninas do vôlei, por exemplo, um jogador de futebol, se ele está com o uniforme, se ele está com a marca do time no peito, se ele ganha um salário do time, ele vai treinar e vai jogar, ele tem que dar o melhor dele. Se ele não quer jogar, sai fora. Seja honesto, seja ético. A pessoa fica na empresa e não joga? Oi, o que você está fazendo aqui? Sabe aquele coleguinha, aquela coleguinha que, na época da faculdade, nunca tinha tempo para participar das reuniões de trabalho de equipe, mas queria assinar o trabalho? Na empresa não dá. Na empresa não dá. Cada um tem um contrato de trabalho com a empresa. Você está vendendo o seu tempo, o seu conhecimento, a sua atenção, a sua dedicação e está recebendo por isso. É um contrato comercial. A empresa está te oferecendo algumas coisas e você tem que retribuir, tem que dar uma contribuição. E hoje em dia tem uma coisa também que eu acho bastante forte, que é, quando eu comecei a trabalhar, tinha muito pouco investimento em colaborador. Muito pouco investimento. Hoje em dia as empresas fazem programa de trainee, dão capacitação, tem academia interna na empresa, tem cursos online. As pessoas recebem para aprender, elas são pagas para aprender e não querem aprender. Ai, que saco, tem que fazer treinamento, ela faz lá, deixa lá rodando enquanto eu faço outra coisa só para dizer que eu fiz. Gente, você está recebendo de graça, ainda estão te pagando um salário. Não tem uma valorização, não tem uma percepção disso. A empresa não é a casa da vovó. Né? Na casa da vovó, se você não comesse o brócolis, mesmo assim ela te dava gelatina. A empresa não vai te dar a gelatina. Se você não comer o brócolis, você não vai ganhar gelatina. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que parar para perceber isso. Bárbara, você precisa sair, não tem problema. Muito grato pela sua presença. Boa aula. E estamos aqui. Eu vou parar de falar que são 8h04. Eu vou deixar o espaço aberto. Se alguém tem perguntas, coloque aí no chat para a gente tentar responder o máximo possível, o melhor possível. A minha ideia aqui foi fertilizar vocês, foi provocar vocês para vocês refletirem. Se isso chegou em algum momento, a alguns de vocês, já estou mais feliz, porque isso tem a ver com o meu propósito de vida. E aí? A22 de Patrícia. Não, misterioso o seu nick aí, hein? Nem sei por que ficou assim, Fernando, nem sei. Mas aproveitando, posso me colocar? Pode, eu estou cutucando para isso. Vale. Boa noite a todos. Eu sou de Maceió, Alagoas, e eu trabalho num laboratório de patologia já há 14 anos. E sou formada há 14 anos. E eu estou tendo assim, experiências maravilhosas na empresa, que eu cheguei na empresa para dar treinamentos, em 3 meses de experiência só da faculdade. E a empresa, os diretores me chamaram, e aí eu comecei, né, a ministrar os treinamentos para a equipe, fui ficando na empresa, e
Nesse ficar, eu estou há 14 anos. E eu sei que trabalhar com a liderança não é tão fácil, porque eu não tenho tempo, e eu não preciso, e são N situações. Então, eu criei várias estratégias, né? Criei várias estratégias, muitos diálogos, né? Com a direção. E, eu não tenho tempo. Eu digo, então, vamos fragmentar o nosso conteúdo, né? Já que vocês não têm tempo, 1 hora na semana vocês vão ter um tempo para mim. E aí foi maravilhoso. Eles queriam mais, né? Mas isso é uma construção, né? Não acontece assim de uma hora para outra, né? Foi muita conversa, muito diálogo, foi estabelecida assim uma relação profissional de muita confiança com a direção da empresa. Em muitos momentos eu tive que dizer assim, deixa eu fazer, né? Confia em mim, deixa eu fazer, vocês vão ver o resultado. E tem uma pergunta para você. Eu tenho uma pergunta para você. Tá. Legal conhecer a tua história e ouvir o teu relato. Você tem alguma pergunta específica que você queira fazer para mim? Eu achei maravilhosa as colocações que você fez. Perfeito. Achei muito bom. Tá bom. Legal. Maravilhoso. Grato por compartilhar a tua experiência também. E aí, que mais? Algum outro comentário, alguma pergunta, alguma questão? As pessoas estão fazendo reconhecimentos aqui, grato a vocês também. Gabriela, não foi uma aula, foi um bate-papo, Gabriela. Não exagera. É uma questão assim. Eu falei para vocês que eu tenho um propósito de vida. O meu propósito de vida é contribuir para que as pessoas tenham mais consciência a respeito delas próprias, para que por elas próprias elas possam trabalhar pela evolução delas e dos outros, se for possível. E eu faço isso quando eu dou aula, eu faço isso quando eu atendo as empresas, eu faço isso quando eu dou boa noite ou bom dia para o porteiro do prédio, entendeu? Para a moça do supermercado. Eu acho que são oportunidades que a gente tem, de alguma maneira, de influenciar, né? De dar um toquinho. E é muito gratificante, porque muitas vezes a gente tem uma remuneração. A gente ganha para isso, né? Às vezes mais, às vezes menos, ok, mas além dessa remuneração, existe uma recompensa. E a recompensa, às vezes, é muito maior e mais significativa do que a remuneração. A remuneração é bom a gente fazer um trabalho e falar, olha, viram valor no meu trabalho, me remuneraram de uma forma justa, foi legal, ok. Mas, por exemplo, recentemente, a CEO de uma empresa, num trabalho que a gente vem fazendo desde fevereiro do ano passado, nós tivemos um evento presencial e ela fez um agradecimento público na frente da direção da empresa para os consultores que estão acompanhando essa direção e desenvolvendo um trabalho. Sabe, você sai assim com o coração, uau, aquecido, né? Aí fez toda uma homenagem, escreveu uma carta, assinou a carta e lá deu uma caixa com champanhe, com bombom, com não sei o quê. Não precisa isso, né? Seria mais frio, né? Contrata, entrega, pagou, tchau, obrigado, né? Não. Então você percebe que vai além disso. Eu acho que além disso que é a nossa capacidade de liderança, né? Vanusa, seu coração está doendo, você vai ter que demitir gente, meu bem, o que vão fazer, né? Procure fazer isso do jeito mais humano possível, no sentido de compreender e entender que não é você que está fazendo isso, você está fazendo isso em nome de uma organização que teve que tomar essa decisão. Você está apenas comunicando, né? Você não é um carrasco e nem é uma assassina, né? Você não está assassinando a carreira de ninguém. Você só está cumprindo um papel que, neste momento, o seu lugar exige que você cumpra, né? Você pode fazer isso com empatia, com compreensão, com espaço. Olha quem chegou aí! Professor Edson Teixeira, coordenador do curso, querido amigo. E aí, meu povo, tudo bem? Que bom te ver. Fernando. Estou aqui, estou no consultório, estava atendendo até a hora que você começou. Aí estava igual aquele pessoal do Big Brother, dando uma espiadinha aqui e passando para dar um olá para a turma. Legal. Tudo bem, pessoal? Como foi o bate-papo aí, a prosa?
Eu peguei já na reta final das perguntas. Oi, Sâmia, tudo bem? Se você ainda puder olhar, não sei o que você consegue ver do bate-papo, tem uns feedbacks aí, tem um show. Cara, eu não preciso desses feedbacks, não. Você está no time porque é bom mesmo. Ponto parágrafo. Tá consagrado já. Tudo bem, pessoal? Só passei para dar um alô mesmo, aproveitando que eu estava aqui no consultório, estou atendendo ainda. E meu papel aqui é pela participação no evento e convidá-los para fazer parte da próxima turma que está se abrindo aí. Eu tenho um papel comercial, né, de convidá-los. Então, sejam bem-vindos. O Fernando é uma referência do que a gente quer trazer para o nosso curso. Pessoas que têm, eu peguei esse pedaço da fala dele aqui, né? Além do conhecimento técnico, bagagem, mas tem, dentro do propósito de vida, a vontade de auxiliar as pessoas a se transformarem e serem pessoas melhores para o mundo nas organizações. Isso é real, isso não é venda comercial, não, isso é real. Os professores que estão no time passam por essa peneira, ok? É uma crença que a gente tem. Legal, Edson, muito legal. Mas é muito importante ter um coordenador também com o seu calibre, né? Que vê isso, valoriza isso, busca, incentiva, isso para a gente é muito legal, né? Dá espaço, confia. Sim, confio. Isso aí. Legal, meu povo. Eu vou liberar aí o Fernando para continuar. Só liguei aqui para dar um alô. Grato, Fernando, pela colaboração aí. E se pergunta, alguém tem alguma pergunta a respeito do curso que eu possa atender, aproveitando o frete? Eu já estou aqui mesmo. Não? Então, beleza. Então, passa para o Fernando, que o Fernando me passa. E continua aí no bate-papo, fica à vontade, Fernando. Só liguei aqui para acompanhar mesmo, tá bom? Legal, muito grato. Obrigada, professor, pela presença. A gente está com a turma aqui, de Executiva em Liderança e Gestão Empresarial, em São Luís e a Sâmia em Teresina. É isso aí. É um MBA que nós oferecemos no IPOG. Essas atividades, igual essa que o Fernando está fazendo, é para que as pessoas conheçam os nossos professores, conheçam a intenção do curso, e a partir daí queiram se aproximar para compartilhar também, né? Porque cada um que está... Eu digo que numa pós-graduação tá embutido na experiência que o aluno tem uma das coisas mais fantásticas, que é a troca de conhecimento e vivência. Além de rede de relacionamento que a gente faz, né? Que é para a vida toda, é fantástico. Mas essa troca, igual o Fernando faz aqui, falando para vocês, mas falando de um lugar vivenciado, isso acontece na dinâmica de uma pós-graduação. Isso é muito rico. É isso aí. E a gente tem essa oportunidade quando a gente tem tantos cursos remotos, mas principalmente no presencial, se a gente tem essa troca, a gente constrói networking. É muito interessante a troca de experiências entre as pessoas, porque são pessoas, claro, todos diferentes, mas assim, pessoas em empresas diferentes, situações diferentes, momento de vida diferente, experiências diferentes anteriores, formações diferentes. Isso é muito rico. A gente fica meio que mediador dessa experiência na aula, né, Fernando? Aprende muito também. Muito. É bem legal. O Emerson está perguntando qual bibliografia o senhor indica. Emerson, vamos ser mais específicos. Se fosse para a minha pergunta, eu falo assim, olha aqui atrás, aproveita que eu estou aqui, isso aqui é o quê, exatamente? Brincadeira, é o Fernando que vai responder aí. Só para eu saber, Fernando, você vai inaugurar uma turma, né? Está prestes a inaugurar, né, meninas? Então, pelo que eu entendi que são duas. Eu acho que tanto a Teresina quanto São Luís são inaugurações, não é isso? Ah, que legal. Ou eu errei? Isso, aqui em São Luís, a gente vai para o segundo módulo, né, com o professor Fernando, dia 2 de setembro. Isso. E em Teresina, né, Sâmia? Segundo módulo também, esse final de semana, professor Edson. Maravilha. Eu sabia que ele ia estar viajando, porque ele me falou esses dias, eu vou para Teresina, terra quente, vai lá. Então, meu povo, chegue lá, assista a aula com o Fernando lá, para dar continuidade a essa prosa aí, tá bom? Legal. Fernandão, grato, meu povo. Tchau. Um abraço para vocês. Eu vou sair aqui que eu preciso ainda tocar a vida. Vai lá. Um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado, Sâmia, Josimeire.
Até mais. Eu primeiro quero agradecer aí a enxurrada de cumprimentos que estão aqui no chat, tá? Muito grato pela atenção de vocês também. Tem algumas perguntas aqui, algumas considerações que foram feitas, acho que seria legal, quem tiver interesse pode até copiar. Tem uma pergunta que é como é que vai receber o certificado. Isso aqui no final a Sâmia e a Jorge pode responder para vocês, mas tem uma pergunta que o Reginaldo fez aqui, que eu acho que é interessante resgatar, que ele coloca aqui em relação à nova geração que querem resultados imediatos, quais as ferramentas mais adequadas para reter essa mão de obra? Reginaldo, a primeira coisa que eu vou te propor é você repensar um pouco na terminologia que você usa. Tá? Ferramenta é para máquina. A gente fala ferramenta, mas ferramenta a gente usa em máquina. O que você está querendo é quais são os recursos, né? Que tipo de recurso, que expediente que eu posso ter, né? O que eu acho é o seguinte, olha, é o que eu falei, a retenção dessas pessoas, né? É quando elas se percebem sendo mais do que apenas mão de obra. Quando a pessoa percebe que ali na empresa tem uma proposta, por exemplo, de qual é o propósito do negócio, qual é a área de negócio, né? Eu já vou ser mais claro com isso. Qual é o significado que tem a colaboração daquela pessoa, naquela cadeira que ela está, naquele papel, naquele lugar que ela está, né? Qual é a valorização que a empresa faz disso, o reconhecimento. Eu conheço muitos jovens, Reginaldo, que abandonaram, saíram da empresa porque eles entraram, por exemplo, fui trabalhar num banco. E chegou um tempo depois, a pessoa falou, eu saí, embora eu tivesse uma posição muito boa, tivesse uma carreira, uma perspectiva muito boa, mas eu não me identifico com esse negócio, sabe? Esse negócio de dinheiro, enrola as pessoas, faz não sei o quê. A pessoa olhava o negócio de um jeito que ela não se identificou. Tem pessoas que buscam, por exemplo, hoje, quando se faz uma entrevista de emprego, esses jovens entrevistam a empresa também. Por exemplo, qual é a preocupação que a empresa tem com a emissão de carbono? A empresa tem algum trabalho voluntário? Alguma área de trabalho voluntário? Né? Qual é a porcentagem de mulheres que trabalham nessa empresa? Então, tem muita gente que se interessa pela empresa por esses aspectos. Né? Então, é importante. Às vezes, a gente trabalha numa empresa menor, uma empresa familiar, que pode não ter, vamos dizer assim, essa sofisticação toda, mas o significado do trabalho da pessoa para a empresa, a contribuição dela é muito importante. Aí entra reconhecimento, acompanhamento, capacidade de ensinar, de delegar, de acompanhar a pessoa. Né? Isso faz com que a pessoa se sinta motivada a querer ficar. Eu estou num ambiente que, puxa, me nutre, eu estou aprendendo alguma coisa, a minha líder, o meu líder, dedica um tempo para me acompanhar. Né? A pessoa quer me ver crescer. Então, isso dá esse acolhimento, né? E essa sensação de pertencer a um lugar, estar numa posição em que a pessoa, aquilo que ela faz tem como fala, um valor especial para a empresa. Não é tipo, não fez mais nada que obrigação. Você está aqui para isso mesmo, você é pago para isso. Sabe, entendeu? Isso era não estou dizendo que você faça isso, tá? Pelo amor de Deus. Mas, assim, era o discurso de muita gente. Às vezes eu dou uns exemplos malucos, assim, de coisas que eu já vivi, e tem alunas ou alunos que falam assim, professor, mas ainda tem. A pessoa da empresa que ela está tem. Né? Situação de assédio, por exemplo, de tratar as pessoas de um jeito rude, né? De usar palavras que não são adequadas, de discriminar as pessoas, né? Por qualquer questão. Né? Então, assim, hoje em dia a gente está tendo que ter uma atenção muito grande com essas coisas. Mais algum comentário, mais alguma pergunta? João, tu está aí coçando a barba, João. Tem alguma pergunta? Uma outra coisa também que eu acho que é importante é perceber o seguinte, hoje tudo, a gente clica 2 vezes e o site abre, entendeu? Clica no app e baixa. As pessoas não são assim. Tá? Então, por exemplo, Alana, seu cabelo vai até onde? É compridão, assim? Até onde vai seu cabelo, Alana? Deixa eu ver. Já tá abaixo do... Enorme, professor. Então. Imagina o seguinte, Alana, se você cortasse o cabelo igual o meu, assim, ó, quanto tempo para ele ficar desse tamanho aí outra vez? Acho que muito, acho que mais de 5 anos, eu acho. João, se você raspar a barba, deixar assim, feito bundinha de nenê, quanto tempo para a tua barba voltar a ficar desse tamanho? Acho que 1 mês, né? Uhum. 1 mês. Isso é o ser humano. Demora. As pessoas hoje em dia não querem o processo, sabe? Elas querem ficar hoje
E aí amanhã já está com uma criança de 3 anos sem fralda, com dente, falando, já indo para a escola. Elas não querem o processo. Não tem como. Uma mulher engravida, se der tudo certo, 9 meses para nascer o bebê. Entendeu? 1 aninho quase aí para andar, para começar a falar. Não tem outro jeito. Então, quando a gente muda o esquema de trabalho, tem um tempo de aprendizado, um tempo de adaptação, né? Tem desconfortos, eu preciso acostumar como é que é, né? Então, isso tem que ser compreendido, é um jeito também de mostrar. Pessoas muito afobadas, né? A minha avó dizia afobado come cru, né? Pessoas muito afobadas, elas acabam não tendo um resultado, elas não aprendem com o processo, né? E o processo é super importante. Tem muitas pessoas que não têm paciência para aprender. Você dá uma tarefa para a pessoa vai e faz. Aí você traz para vocês, ó, vamos corrigir isso aqui, melhora ali. Na terceira vez a pessoa fala, tem outra coisa para fazer? Sabe o que é isso? Síndrome do videogame. Aí caiu a fase, morreu. Vai para outra, vai morrer outra. Pega a moedinha. A vida não é assim na empresa. Então a gente tem que ter compreensão também com pessoas que vêm com essa cabeça, porque não é um problema. Elas foram criadas muitas vezes assim. E a gente tem que acolher e auxiliar a pessoa a entender como é que é o mundo corporativo. Envolve coisas que tem hora que não é do jeito que eu gostaria. Por isso que eu falei, não é a casa da vovó. Olha, a Sâmia colocou aí um clique do curso Executivo em Liderança, colocou informações com o contato dela e da Josi. Aí, ó, tem dicas aí, tá? Enfim, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, eu tenho lecionado pelo IPOG, é uma instituição, eu não estou ganhando nada para fazer isso, tá? Estou falando feedback espontâneo. É uma instituição muito bem organizada, tem uma departamentalização que funciona, secretaria acadêmica, pessoal de apoio, pessoal comercial, pessoal de eventos, né, logística. Para vocês terem uma ideia, eu vou para Teresina amanhã. O meu bilhete foi comprado 40 dias atrás. Então, assim, tem todo um trabalho, né, que é feito. São Luís também já está tudo emitido, legal. Então, assim, as equipes de apoio durante as aulas são equipes muito ativas, muito atenciosas. É uma coisa bem legal, eu gosto muito. Então, possui Imperatriz do Maranhão? Sim, Débora, já dei aula em Imperatriz mais de uma vez. É muito legal. Procura que você vai gostar. E tem muitos cursos, tem cursos em todas as áreas, não apenas na área de liderança, de gestão, mas tem cursos em todas as áreas, de engenharia, advocacia, tem todas as áreas. É muito interessante. Então é isso, eu tenho alunos também que já fizeram MBA em outras instituições, acharam muito acadêmico. Os professores do IPOG são pessoas de mercado, são pessoas que estão na ativa, estão no rally-rola dentro das empresas, estão sabendo como é que é o negócio. Então, isso também tem uma diferenciação, né? Não é um curso apenas acadêmico, tem um embasamento metodológico, teórico, sim. Além do que, o IPOG tem uma metodologia de ensino que é bastante interessante, a gente procura trabalhar com sala de aula reversa, né? Com muita interação nas aulas, então é bem legal. A Silmara está dando um depoimento aí. Faço 2 cursos, é verdade. Eu sou excelente, puxa vida, Silmara, só com essa palestrinha você já me achou excelente, você está muito generosa. Você está muito generosa, Silmara. Mas tá bom, eu aceito a sua percepção, não tem problema. Que mais, gente? Temos mais 5 minutos aí, né, Sâmia? Você tem algum recado, a Josi, vocês têm algum recado para dar para o pessoal? O negócio do certificado, como é que é? Eles querem saber. Pessoal, falar uma coisa, Sâmia? Só vou reforçar aqui, né, professor, agradecer a sua presença, realmente foi uma aula, né? E o pessoal aqui em São Luís está com uma expectativa muito grande em recebê-lo dia 2, né? Esse módulo maravilhoso que iremos ter, né? Estão convidados para participar, né? Que ainda não se inscreveu na pós, deixei meu contato, né? E amanhã também vou entrar em contato com vocês, ter um desconto diferenciado para quem participou da palestra, tá? Isso é bom, hein? Parabéns, né? Todos ficaram até o final, então receberão um certificado, né? Por e-mail, e também o link dessa palestra, desse momento, né? Gravado, tá? Para quem
tiver interesse também em passar, né, para algum amigo, ou quiser rever, vai ficar gravado, a gente vai passar por e-mail para vocês, tá bom? E aí, se a Sami tiver mais alguma coisa para falar. Passa o link para mim também, né, Josi? Vou passar, professor, vou passar. Recordação, tem que ficar com a recordação. Certeza, professor. Muito grato pelo convite, pela oportunidade, tá? Acho que foi muito legal poder juntar as duas áreas, né? Tanto São Luís quanto Teresina, como foi a nossa proposta. E ficou rico, bastante gente participando. Muito grato a todos pela presença. E vamos lá. Ó, estão pedindo endereço do IPOG. Joga no Google, Zé Leonardo, que você acha tudo lá do IPOG. Entra no site do IPOG. Muito grato, gente. Sâmia. Professor Fernando, mais uma vez agradecer a todos. A Josi eu faço das palavras da Josi a minha. A gente sabe, já estamos aí nas prévias de um final de semana, né? Eu fico muito feliz em poder finalizar essa palestra com todo mundo participando ainda, né? Com esse auditório aqui, posso dizer, presente. E como a Josi, eu vi as pessoas perguntando sobre o certificado, vocês vão receber o certificado dentro de até 7 dias, por e-mail. Para quem ficou até o final, vocês vão estar recebendo o certificado. E é isso. Professor Fernando, seja bem-vindo na sexta, amanhã. Até amanhã. Eu vou ver você amanhã, Sâmia? Como? Eu vou ver você amanhã, vou te encontrar amanhã. Sim, estarei por aqui. Vamos tomar um café. Me aguardando. Viu? E aí, Josi, semana que vem o café é com você, tá? Estamos lhe aguardando aqui, professor, em São Luís, Maranhão. Beleza, e espero com café com outras pessoas que estão aqui também. Muito grato a todos, sejam felizes, façam um trabalho de autoconhecimento, de autoliderança, de autodesenvolvimento. Bora lá! Se você não fizer, ninguém vai fazer o que você pode fazer por você, ninguém pode fazer por você. Faça. Vamos fazer a fotozinha, Josi. Legal. Vamos, pessoal, vocês estão de parabéns, né? Esse ano, o pessoal que participou aqui está de parabéns, viu? Realmente estou arrepiada. Foi um momento incrível. Muito bom. Keiko, beijo, querida. Saudades de você. Parabéns. Muito grato. Vou fazer a foto aqui. Vamos, a foto. Todo mundo aí. Meninas aí ajeitaram os cabelos. Vai ser print mesmo, porque eu não gosto. Legal, legal. Vamos lá, X, primeira tela. Muito bom. Josi, tira da segunda. Tem muita tela aqui. Na verdade, tem 7 telas, né? Tem 6 telas. Uau! Também, né? 140 pessoas, olha só que bacana, hein? Estou me achando hoje, hein? Uma boa noite para vocês, tudo de bom. Amanhã estou em Teresina, se Deus quiser.